Olá, estamos começando mais um programa A Visão do Jovem sobre atendimento hospitalar ideal. Essa aula vale como certificado de participação pela Associação Vive e Deixe Viver no código 1710. E se você tiver alguma pergunta, questionamentos, informações, envie para nós. pergunta@conexãomedica.com.br. Nós estamos dando continuidade ao nosso terceiro programa, que hoje a gente faz a conclusão do Observatório de Tendências, o Novo Consumidor. Hoje a gente fecha com a visão global das tendências. A gente vai estar focado na Europa, Estados Unidos e também perfazendo as tendências que nós vimos nos dois últimos programas. Quem está com a gente aqui é a Raquel Siqueira, diretora de Gestão e Conhecimento do Ipsos. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Raquel, passa um pouquinho para nós, vamos só dar uma recapitulada, né, de como são analisados esses dados, né, como são a metodologia, para que a gente libere o filme da Europa e Estados Unidos, depois a gente volta com a nossa audiência para discutir um pouquinho sobre essas conclusões. Legal. Esse estudo que a gente faz é um estudo que é feito de 2 em 2 anos, né, que é um estudo de tendências de consumo, e a gente faz a partir de entrevista com o consumidor mesmo, então até o que a gente vai ver no filme são consumidores americanos e europeus falando sobre a vida deles, sobre como que eles lidam com o consumo, quais são as prioridades, né? E a ideia não é só a gente trabalhar o consumo, porque o consumo está inserido num cenário mais amplo. Então, é entender como que é a vida desse jovem, né? Ou dessas pessoas não tão jovens, mas que têm um estilo de vida jovem, né? E que refletem um pouco o cenário atual. Então, a gente faz pesquisa no Brasil, mas a gente sempre tem um olhar no que está acontecendo no mundo. Então, esse pedaço, esse filme que a gente vai ver, reflete o que a gente viu nos Estados Unidos e Europa e ajudou na nossa análise Brasil. Quando a gente fala do jovem, o jovem na cabeça das pessoas é o adolescente, né? É verdade. E, na verdade, tem essa coisa da efemeridade de todo mundo querer ser jovem, né? Eu, como vi o material que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele traz exatamente líderes de opinião, pessoas que têm uma certa influência. Né? Ascensão sobre o mundo jovem, né? E, na verdade, o sinal dos tempos atuais é justamente essa juvenilização, né? Quer dizer, todo mundo quer ser jovem, né? Então, todo mundo... O estilo de vida jovem é o aspiracional. Então, por mais que você não tenha cronologicamente idade para ser jovem, né? Você busca o que o jovem tem, né? Que é vitalidade, energia, às vezes gostar de viver, né? Um trabalho que você gosta. A gente vai ver que isso é muito o estilo de vida dessas pessoas, né? E elas interferem muito no universo jovem. Ok. Então, vocês agora vão ficar com um filme e a gente volta logo em seguida. Mas lembre-se, pergunta@conexãomedica.com.br. Mande suas informações para a gente. Vamos ver o filme. A Onda 2 do Observatório de Tendências Ipsos contou com uma extensa fase internacional, incluindo campo na Europa e nos Estados Unidos. Foram conduzidas 25 entrevistas em profundidade com consumidores diferenciados, artistas e formadores de opinião em Paris, Veneza, Zurique, Berlim, Los Angeles, Milwaukee e Chicago. Este vídeo traz as principais descobertas da análise desta fase, ilustradas com trechos das melhores entrevistas. I wish I was younger, but I'm 46. Still a cool age. I live in Venice, California. I'm an architect and I also paint. My name is Tamara Rist. My name should be Bibilotti Rist. I always feel very uncomfortable to say my name. My name is Saeed
visual realm for films. I work mainly in commercials. Apesar de toda a amostra ser de classe média alta em países desenvolvidos, percebemos algumas diferenças importantes em termos de valores, enfoques e prioridades. It's not so much having things, but having things sometimes makes it easier to do other things. Having more money makes it easier to do, give yourself opportunities that you don't have if you don't have any money. In 10 years, I would love to have an apartment in Paris. That's my goal. It's very specific. I want to be showing. I want to be showing in galleries. I want to be showing my own art, and I want to be owning my own home. And I want to not have to be totally stressing out about that. We live better than before. I have hot water at home. We have cars, we have TVs. In our little world, I feel really good. I'm successful, whatever that means. First of all, I have to work. I love work. It's very important to me that I see the projects leaving my table and getting released. I'm working with a super troupe. I feel very comfortable in the working circumstances. I love also my relationship. Cannot blame. I have a healthy kid, a long-distance runner husband, a good cook. Then I try to have a balance between relationship and work. I think a balance, try to find a balance, I really do. Having a balance in your life where you can enjoy all the different aspects of your life. Work hard and play hard. Enjoy your, have love, but also have work. It's loving what you do for work and having people sharing your life with. As amostras norte-americana e europeia parecem ter percepções diferentes da definição de riqueza e conforto. Being in Europe, I realized that people are much more comfortable there. If you want to live the American dream, move to Europe. We're such a new culture here. There's major growing pains, economically. According to a new study, climbing up the economic ladder in this country is much harder than in just about every other wealthy nation. I mean, I'd like to have health insurance. That's another place I'd like to be. I don't have health insurance. I noticed that Europeans are really careful about what they buy. The old tradition in Germany, I think people had meat mostly Sundays because they were poor. We took that tradition back somehow. I could buy a house for what I owe for college. I owe $90,000. I mean, 10 years ago I was just starting out, so I mean, I was broke, but I had a lot less. Now I've got a lot more and I'm still broke. People just buy tons of shit. Just buy because they think that'll make them more comfortable. But the reality is they're buying on their credit cards. The rampant, out of control mass consumption. Everyone's forging ahead and forging their way, and that's the American dream, but like, it's not making anyone happier. It's not making their lives any richer. When I leave the States and I arrive in Europe, I do feel there's, kind of like an uncertainty about our role in the world. There's 32 countries. They unveiled the team buses this week. 31 of them have their flag pasted on the side. Guess which country cannot put its flag on the side, or else it'll, of course, get blown up. If you sound American and you're traveling Europe, people are like, a little bit, not thrilled. Can I make a suggestion that the Americans do for the World Soccer what they do as tourists in Europe, that they put a Canadian flag on their bus? Like on your backpack, right? People who never made it to the United States probably get a bad feeling about it. Because if you see a bus with no flag, they say, oh, there's the American, The U.S. they're starting to lose their ability to be a leader in a good way. And I think the U.S. was that way at times, but not now. What
we have on the media, it's only one aspect, and it's never the truth. Also in Europe, it's not the truth, but we have more information than the Americans. I was thinking for a really long time moving over there. I don't want to generalize because I don't think American people are stupid, but I think the Bush politics, they don't really inform. I decided not coming back until we will have a new president. Mesmo considerando os contextos específicos, as 7 tendências identificadas na Onda 1 do Observatório permeiam todas as entrevistas. I sewed it. Not sewed it, I knitted it. Did you knit? I knit it. I didn't crochet it. I don't even know how to crochet. I know how to knit though. I knit this thing. Well, this is Bumble and Bumble. It's like $18 for pomade, which is unprecedented for a male to spend $18 on pomade. Pomade is the next chapter of gel. It's like, it's to create the messy look, kind of like the rolling out of bed look. Bumble and Bumble, it's a lot of girls know that brand. I got it at Beauty Salon, and then this you can get at Bath and Body Works, and there's a whole line of like metrosexual products. Bacon and eggs Band-Aids. They're really awesome. It's a strip of bacon is one of the Band-Aids. It's really gross because you put it on a cut and it looks like you have this big gaping wound, like this bacon wrapped around your finger. If you have a bacon Band-Aid, it makes it a lot more fun. People now to do their own films, family films, or kind of creations films, house movie films. People understand and appreciate the value of it. They appreciate creativity now more than they used to. The way to tell something about you, way to communicate what you think, or I don't know, what you feel. There is merit in doing stuff from a creative standpoint, and it makes everyone's life better. Most of the things I eat, or what we eat, it's organic. So those are all very local farmers. Most of the foods are organic. They're cared for, they're hand-picked. You can ask people questions about them, how they've been treated, how old they are. We make sure that it's from a farm which works in a good way with the animals without giving them bad food and you know. I love knowing really intimately where my food comes from. We're taking care about what we eat and what we buy. My ideal life would be making art and growing my food in my garden. Enjoying the little things. Drinking black tea, having good food. Freedom to think. Smoking. Gardening. I love to garden. Visiting the nature around Berlin, which is really, really good. Just really enjoying your day, enjoying your moments. Listening to music. I have colleagues who are my age who don't have that sense of enthusiasm of life. Meeting nice people, having sex. I think I stay young because I really do. Exercise is a really, really important thing for my head. I should make more exercise. Spend a lot of time at the gym. I started last week to do bodybuilding. Snowboarding, which is okay. Being in Switzerland, you can go once in a while. Various different things from like boxing and spinning to weightlifting. Scuba diving, which is not very active sport. I'm trying to transition out of a workaholic lifestyle to something of semblance of balance. I love to spend time in different parts of the world. If work allows to be able to actually live in London or live in
Venice or live in Italy. I'd love to be able to spend time around like that. There are a few things like email and mobile phones. I can almost not imagine I would be without that. I've got a little Wi-Fi broadband card, so I've got internet wherever I am, which is genius. I don't say it's just only great, but it makes a lot of things easier. Just wherever I'm at, as long as there's a cell phone tower, I'm in business. It's great for my work. Work and create in different parts of the world and still be able to email drawings. I'm like working out at the beach in the middle of nowhere. I'm like doing my job, doing research. I can work on projects in Los Angeles while I'm in Italy. That would be an ideal thing to do for me. Everyone wore feather earrings and like rode roller skates everywhere, and it was dreamy. So maybe that's just what I'm like trying to get back to. I don't know. At a certain time, people thought it's cool to have African food, which is cool to have all different kinds of food. But you won't find any good German restaurant here in the neighborhood. I'm sure it comes back, and people will come back to find their own identity. Os entrevistados parecem se importar mais com produtos que ofereçam benefícios claros, sejam eles funcionais ou emocionais. It's supposed to help with mildew in the shower. Right after you take a shower. It's got this really great squirter on it, and you just like zap it around the shower, and it's supposed to inhibit like mold growth. All these things add up to making grooming more pleasant, so I'm more likely to do a good job of it. I have a nice bathroom. Why is my bathroom really attractive? Because I enjoy being in it, so I'm going to have better hygiene. I'm going to enjoy flossing my teeth more. I'll be more likely to floss my teeth. All those things kind of add into me being able to take better care of myself. I can't get over how much I love a gadget, you know? I love, the cell phone I have is just amazing. I have the Razr. It's just a phone and I really love it. It's thin, fits in my back pocket. Equipment, that's really exciting because usually I have to save up for a long time. It's this big, like, climactic affair. Yeah, I'm pretty happy with my computer. I have a Mac PowerBook and I love it. I use my computer for absolutely everything. It really is. It is my office. It's a little machine. Everything that I need's in there. The grooming products that I use, I use very, very good things. I'll spend a fair amount of money on shampoo and conditioner. I use a lot of dermatological products and things that are scientifically tested and proven and are highly recommended. This stuff works really well. They said it was for really dry hair, which I have. I used to have acne when I was a teenager, so I take care of my face. That's my thing. But some, men that have a lot of money want to look beautiful. They want to look sexy. I buy most of my food at two places. I buy a lot of my food at Trader Joe's. The other place I go, I'll shop at Whole Foods. You can also get biological products in a supermarket like around the corner. They have a lot of things that I want. I mean, I think that they have a lot of healthy foods. It makes shopping and eating a lot more exciting and sexy. Every time I buy something at Whole Foods, my jaw inevitably hits the counter when I see how much it's going to cost. It's unbelievable. For sure, many people can't afford to buy biological products. My daughter, she's a vegetarian. I was vegetarian for 15 years. We buy lots of, soy stuff. Sour Supreme made by Tofutti.
It's total crap if you read the ingredients, but it's yummy. We both like it. It's vegan. Most of the people, they don't really care about the animals. They want to make sure that they eat good stuff. Choosing wisely, rather than buying 10 cleansers for your house, why don't you buy one? Having a camera on my phone, it surprised me how well it's served me from different times when I need to photograph something and send it to somebody for work. It's just this incredibly convenient little tool. I mean, I was really excited to buy that one all-purpose cleanser with grapefruit oil. You know, it's like you can use it on wood, you can use it on everything. It's got the grapefruit oil, so it's antibacterial. It was really exciting for me to buy that rather than filling up my basket with like Ajax and bleach and Comet and blah, 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 and dish soap and this, that, and the other. Em geral, a amostra reage negativamente à menção de grandes marcas. And I hate brands. All in all, people, they like to be individuals, to show the individual character. So that means for sure you won't wear the same jacket as 100,000 other people. Para os entrevistados, as escolhas de consumo refletem a personalidade e as crenças de cada um. If I have $5, you know, I spent a lot of time considering where this $5 is going to go. It is actually like an empowering thing. You got a reaction. You got a reaction, didn't you? I think a lot about that. I think in every product I buy, I think about that. Like, where is my money going? What am I supporting with this money? To really find out how a product is made, which one is at the end really the environmentally friendly, treats people well. You know, what's the idea behind, you know, their means of production? A imagem corporativa é mais importante do que nunca. I'm totally down for supporting corporations and companies if they treat their employees well, and if they also treat the environment well. Jet engines, trains, and power plants that run dramatically cleaner. At GE, we're using what we call eco-imagination to create technology that's right in step with nature. GE, imagination at work. Para conquistar este público diferenciado, é essencial que as empresas apresentem-se de forma transparente e conscientes de sua responsabilidade social. I actually know a lot about this company as well. According to the company profile, they're really involved in the environment in the south of France. Their company profile is really accessible and it's easy and it looks like they're doing a good thing. Algumas marcas conseguem atingir um bom nível de valorização, mesmo junto aos consumidores mais críticos. I love Burt's Bees. I love the story behind Burt's Bees. There was a woman, to make a living, she would make lip balm. Totally handmade, small scale. I think she's the biggest landowner in America. She's buying Maine and saving it from logging. The whole idea with Sam Adams was to make rich, flavorful beer and see if anybody would drink it. He went and sold it one bottle at a time. I was scared to death. Nobody had ever heard of Sam Adams. Sam Adams was great when it first came in. No one had tried an American beer that had that kind of flavor. Das ist ein gutes Bier. Many of the people are just sick of brands like Nike and Adidas. Maybe not Adidas, like the retro Adidas is still, you know. Whether you want to shower alone or not is up to you. But we're willing to bet you don't want to share the shower with soap scum, mildew, or a bunch of harsh chemicals. Marketing to hipsters. They're trying to appeal to younger clients. It says it's non-toxic and biodegradable, naturally derived, and it's never tested on animals. It's really simple, and it's natural, and it's cheap.
Consumidores críticos sempre existirão. Cabe às marcas romper as barreiras de aceitação através da entrega de benefícios relevantes, percepção de exclusividade e campanhas corporativas consistentes. For every drop of joy, for every drop of spirit, for every drop of yourself you give, get every drop back. We offer over 80 ways to hydrate, energize, nourish, relax, or enjoy every drop of life. Designed by amateurs, built by volunteers, piloted by the incredibly brave. Red Bull Flugtag. To enter your human-powered flying machine, visit redbullusa.com. Que coisa, hein? Quantas informações. Raquel, você falou que a cada 2 anos, né, esses estudos são feitos. Esse trabalho pelo Ipsos vem sendo feito a cada 2 anos, desde quando, hein? Então, a gente começou em 2004, né, que a gente fez um primeiro teste da metodologia. Depois a gente fez em 2005, 2006, né, que foi no finalzinho de 2005 para 2006 essa onda. E agora a gente vai repetir esse ano em 2008. Tá certo. Né? Então, assim, mas de qualquer forma tem um momento contínuo, a gente fica continuamente buscando informação, porque senão você perde as tendências, né? Então não tem muito como perder. A gente viu até alguns produtos que apareceram no próximo filme já viraram obsoletos, né? Já perderam o seu posicionamento. Quer dizer, laptop, o próprio celular, quer dizer, a cada 72 horas você tem novas tecnologias, quer dizer, é um mundo em profunda evolução, né? A gente fez microatualizações ao longo desse ano, principalmente 2007, porque senão a gente perde o bonde mesmo. Certo. Deixa eu entrar, quando a gente vê essa visão de fora, como a gente tem a nossa visão aqui, mas a visão de fora, ela não escapou muito, né? Quer dizer, o jovem, no fundo, quer dizer, ou essa inspiração, a aspiração do jovem, parece que existe um padrão muito linear, tanto lá de fora como nosso. Apesar da gente ter aquele imaginário de a gente achar que sempre o que vem de fora é melhor, né? E quando a gente conversa com o formador de opinião aqui no Brasil, a gente sente um discurso muito parecido, muito semelhante com o que a gente observa lá, né? Agora, o que acontece é que lá você tem mais gente pensando dessa forma, você tem uma massa crítica maior do que a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma pontinha da pirâmide que está exposto a esse tipo de apelo, né, que a gente vê no filme, e lá a gente tem mais gente mesmo, e isso faz com que tenha até sejam movimentos mais fortes. Então, por exemplo, o consumo consciente lá é mais forte do que aqui, né? Por quê? Porque lá você tem um contingente maior de pessoas que já pensam dessa forma, e aqui no Brasil ainda é incipiente, né? Então ajuda a gente a nortear, né, na verdade. É muito interessante quando a gente fala dessa conscientização do consumo consciente. Se a gente parar um pouquinho para pensar, os anos 80 acho que foi os anos do grande consumerismo, né? A palavra consumo, se a gente for no dicionário, ela é terrível, né? Ela não é tão saudável quanto a gente imagina. E aí a gente está falando assim, né, de riqueza e conforto, que são duas coisas, quer dizer, eu preciso ter conforto. O conforto está ligado diretamente à riqueza. E uma coisa que bateu também forte no filme é essa coisa dos valores, que a gente voltar, mais uma vez, a resgatar valores que foram esquecidos. Então, eu lembro, nos anos 80, a coisa do ter. E isso é cultural, então as pessoas querem ter, né? Só que a gente também começa a perfazer um outro caminho, quer dizer,
ter e ser, quer dizer, o que eu quero de fato nesse contexto? Eu queria que você nos colocasse para a gente como é que foi analisado de fato na pesquisa nesses anos todos esse equilíbrio, como é que as pessoas de fato elas estão, acho que existe um esquizofrenismo nesse ter e ser, né? Que eu acho que, na verdade, que a gente sente que é um dos grandes problemas da vida moderna, né? Então, assim, se nos anos 80 a gente tinha uma busca desenfreada por ter dinheiro ou por ter... O sucesso era muito associado, né? Você ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, né? Então tinha aquela coisa de você ter o seu primeiro milhão antes dos 30, né? Os IUPs, isso é típico dos anos 80 mesmo. E o que acontece é que esse discurso, esse modo de vida se desgastou, né? E as pessoas hoje, elas buscam um estilo de vida alternativo, né? O que significa esse estilo de vida alternativo? Elas buscam, muitas vezes, voltar para os valores mais antigos, mais simples, né? Então, elas buscam... A gente vê a família, os valores familiares começam a prevalecer, né? Então, assim, as pessoas voltam a querer ter família, ou voltam a valorizar a família, os amigos, o local, né? em contraponto ao global. Só que é meio esquizofrênico, porque elas continuam tendo, cada vez mais, têm acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, você pode até você pode querer, né, ter um estilo de vida mais simples, né, o que a gente viu na Living Well, na Tendência Living Well, no outro programa, morar numa casa de vila, ter cachorro, a família, não sei o quê, mas você também quer ter o iPod, você também quer ter um computador melhor que tem, você também quer ter uma casa na praia, quer dizer, então, esse conforto que a vida traz, que o dinheiro te traz, fica o tempo todo, quer dizer, o consumo fica o tempo todo permeando as escolhas das pessoas. Então, é um pouco esquizofrênico, que é o que pressiona mesmo as pessoas, porque elas percebem que elas não querem entrar na roda viva dos anos 80, né? Mas elas continuam valorizando o que o dinheiro traz. Então, esse balanço é o que as pessoas mais buscam, né? Então, a gente viu isso no filme, a busca pelo balanço, a gente vê aqui no Brasil também a busca pelo equilíbrio, né? Eu vi uma coisa, quer dizer, no filme também a gente tem, em algum momento, uma crítica avassaladora em cima da cultura dos Estados Unidos, quer dizer... Representa bem esse consumo, né? E a gente sabe exatamente toda essa controvérsia que hoje o mundo está passando. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma gravação do Roda Viva, junto com o Pat Adams, né? Ele veio aqui para o Brasil e eu participei como audiência, né? Porque os jornalistas tal, mas eles colocaram algumas organizações não governamentais que trabalham com saúde. E por incrível que pareça, o que eu percebi nele, assim, ele não gosta. Toda vez que o jornalista falava assim, o médico americano, ele falava assim, eu não quero que você me chame de americano, porque na verdade agora eu sou do mundo, eu sou um missionário, mas eu percebi exatamente um rancor. Né? E a gente questionou ele uma coisa assim, bom, tudo bem, a cultura, você nasceu lá, né? Mas você era alguma coisa antes do filme, né? Depois do filme, Hollywood de fato não te ajudou em nada, né? Ele falou assim, não, de fato eu fazia, sei lá, $100 mil ano e hoje eu faço $1 milhão. Mas ele não conseguiu também atingir todos os objetivos frente à criação de uma complexidade de um hospital que ele gostaria. Mas a gente percebe essa mágoa e esse coisa no próprio cidadão que é bem sucedido. No fundo ele é bem sucedido. Como é que você vê essa visão dentro da pesquisa na própria autocrítica, né, do americano, né? Na verdade, que a gente vê isso desde 2004, quando a gente estava vendo a primeira onda desse estudo, né? O próprio americano ele é muito crítico em relação à própria cultura, né? Por quê? Porque a cultura americana, de alguma forma, ela está muito ligada à ideia de consumo exagerado, né? Ou de, por exemplo, obesidade, de males, todos os males, e ela é associada, né? Mesmo às vezes inconscientemente, assim, ao que existe ao que a tecnologia trouxe de ruim, digamos, para o mundo, né? Então, sedentarismo, ou então, isso, né? Se a gente pensar num nível mais de imagem, do que imagem que os Estados Unidos têm. Mas fora isso, a gente tem questões concretas, né? Então, é um país que tem uma postura difícil nos acordos mundiais, né? Quando se coloca sempre numa situação isolada em relação ao mundo, né? E uma situação de onipotência, né? De poder.
poder, né? De poder. Então isso, e o americano, ele se ressente disso. A gente não está falando muito do americano médio. O americano médio tem orgulho, é diferente. Mas o pensador americano, né, ou o jovem formador de opinião que a gente viu no filme, ele tem uma visão crítica em relação a tudo isso, né? Então ele está buscando o contrário disso. Então, o que seria o contrário disso? É você ter um consumo mais consciente mesmo, você pensar antes de gastar teu dinheiro. Quer dizer, hoje um dos maiores problemas que a gente tem nos Estados Unidos é o crédito desenfreado que foi dado ao longo dos últimos 20 anos, né? E as pessoas estão endividadas, né? Quer dizer, planejamento zero. Planejamento né, zero. E o Brasil está entrando justamente nisso nessa também. roda viva, né? E aí, esse é o apelo que o consumo faz, e as pessoas não conseguem sair muito disso. Né? Agora, se a gente parar um pouquinho para pensar, será que existe uma possibilidade de retorno, de sair desse... Porque se você desacelera, você prejudica a economia. Se prejudica a economia, você, quer dizer, é uma engrenagem. É uma engrenagem, né? É verdade. Existe dentro da própria pesquisa uma visão de como essa engrenagem... Porque quando o indivíduo fala assim, não, porque eu quero tudo mais simples, eu quero a comida mais simples, mas quando ele fala da comida mais simples, é a comida orgânica, a comida orgânica hoje não é também a mais barata. Não, muito pelo contrário, né? É o novo luxo, né? No fundo, que a gente até fala que você, por exemplo, comer uma comida orgânica, ou você trabalhar, vamos supor, um estilo de vida idealizado pelo brasileiro e pelo americano, né? Trabalhar perto de casa, ir andando para o trabalho, almoçar em casa, cozinhar a própria comida, não sei... para você ter esse estilo de vida, você tem que ser quase milionário, né? Porque você quer dizer que você tem tempo, né? Quer dizer que você tem disponibilidade para fazer essas coisas. Então, essa volta ao simples, ela também tem uns meandros aí complicados, né? Agora, o que eu sinto é que a indústria e o mercado, na verdade, está se adaptando a essa demanda. Então, as propostas está trazendo propostas mais simples de produto, né? Então, assim, talvez eu não consiga morar na casa de vila, talvez eu não consiga cozinhar todo dia, ou ficar com os meus filhos, ou largar o trabalho e ficar com as crianças, né? Mas eu tenho o consumo me permite que eu consiga ter um estilo de vida mais próximo do que eu gostaria. Então, minha casa, por exemplo, é toda feita com produtos naturais, com fibras naturais, eu uso coisa reciclada, eu reciclo lixo, quer dizer, então isso é o pequeno que eu posso fazer. Então as pessoas acabam buscando dentro da vida delas trazer esse estilo de vida dentro do pequeno, né? Quer dizer, é reciclar o lixo, é trabalhar como voluntário em alguma organização, quer dizer, você começa a tentar ter uma vida que seja mais condizente com seus valores, né? Então isso sim está mudando bastante, né? Raquel, uma outra coisa que a gente percebeu também são assim a busca desse consumo consciente ou consumo econômico, quer dizer, é o que está atrelado atrás de todos os benefícios que esses produtos ou serviços venham. E a gente percebe que cada vez mais o consumidor quer produtos que sejam claros, transparentes na sua funcionalidade. E o que foi percebido é o seguinte, a gente tem exatamente a massa, né, as marcas de massa, que o rapaz coloca ali com grande propriedade, né? Eu não quero ser um dos 100 mil pessoas que estão usando aquele casaco. Exatamente, né? Então, igual todo mundo, quer dizer, né? Existe o igual, mas ele vai pegar esse igual e vai fazer diferente, né? Dentro de uma das tendências, né? Ele até se apodera da massa, mas ele vai fazer com que a massa tenha a cara dele, tenha a identidade. Por isso que uma tendência acaba sempre passando pela outra, é né? verdade. Eu queria que você colocasse pra gente essa coisa da humanização das marcas, né? Como é que as marcas começam, a gente viu a Samuel Adams, né? Que aí você fala da história da empresa, quer dizer, aí você tem que ter um tempo para falar do institucional e do produto. E às vezes o institucional é mais forte que o próprio produto. Você viu ela falando, por exemplo, daquela linha da Burt's Bees, que é uma linha de cosméticos, né? Quer dizer, se o cosmético é bom, não é claro, ele tem que ser bom para sustentar, até porque a competição está cada vez maior, né? E a concorrência é muito grande, então o teu produto tem que se diferenciar como produto. Mas a história do teu produto, ou os valores que a tua marca traz e na própria história que ela tem, isso muitas vezes é mais forte até do que apelos funcionais mesmo de produtos, se tem tal vitamina ou se não tem. Então ela contou, olha, essa mulher que lançou, que criou essa marca, teve esse histórico assim, 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 começou de baixo, começou do zero. Então, e a gente sabe de marcas brasileiras que carregam isso, que carregam uma história, né? E esse tipo de apelo, de mostrar a história, é uma forma de humanizar a marca, né? De tirar ela desse rol das corporações que de alguma forma tem como posso dizer, exploram a gente, né? Então, aquela coisa, não,
consumidor, a gente gasta mais do que a gente quer, nós somos vítimas do consumo. Então, a marca ou a empresa, né, que consegue sair dessa roda viva, né, e entrar num esquema mais de, olha, a gente te entende, ou nossa marca tem uma história como você tem, ou nossa história é parecida com a tua história, isso sim você consegue uma conexão emocional. Olha só, né? que interessante. E se a gente tivesse que falar para a nossa audiência exatamente como que, na verdade, se a gente parar um pouquinho para pensar, hospitais, principalmente os privados, eles são marcas, né? São marcas, são empresas às vezes, né? Então... Qual seria a boa sacada de uma forma de apresentação junto com a sociedade? Trazer a sua história? Trazer a história, mostrar o quanto essa marca ela se difere das outras marcas, como uma marca que prioriza o ser humano, né? E que prioriza os desejos, ou que se conecta emocionalmente, na verdade, com esse paciente, com esse cliente, né? Ou com esse comprador. Porque, na verdade, o que a gente vê é que não difere muito. Você pode estar falando de um hospital, você pode estar falando de uma marca de água, né? Ou qualquer coisa. No fundo, o que importa é o tipo de conexão emocional que você faz, né, que você trava com o seu consumidor, né? Então, na hora que o consumidor se identifica com a tua história ou se identifica com os seus valores, né? E aí sim ele fala, olha, eu vou pôr o meu dinheiro ou eu gostaria de estar inserido nesse contexto muito mais do que no outro, né? A gente percebe, dentro do mundo da comunicação, duas coisas muito interessantes. As empresas, de uma certa forma, tinham que falar do seu lado institucional, ainda falam, né? Uhum. Eu acho que isso está muito mais dentro da área das relações públicas e da publicidade, que é onde você tem que falar, né? Vender o seu produto, vender o seu peixe dentro dessa... Você imagina que com essa tendência, no futuro, a mesma mensagem terá que trazer essas duas informações? Cada vez mais. Eu até vejo, por exemplo, uma coisa bem prática, né, do nosso dia a dia. Antigamente, quando a gente fazia trabalho, né, eu trabalho com pesquisa de mercado, então quando a gente apresentava um estudo sobre uma nova embalagem, alguma coisa assim, sempre o nosso público-alvo dentro da empresa eram as pessoas de marketing, ou quem fez a embalagem, quem desenhou. Hoje, cada vez mais, tem gente de reputação corporativa ouvindo a apresentação, ou querendo saber o que as pessoas sentem em relação à embalagem, ou gente da área de relações públicas mesmo. Por quê? Porque são as ações, de alguma forma, elas convergem, né, e elas estão sobrepostas. Então, você pode ter uma ação, por exemplo, você pode ter um produto maravilhoso, uma embalagem maravilhosa, mas se a tua empresa ela não tem uma conduta que esteja de acordo com o que o consumidor quer, né, uma conduta corporativa, o consumidor está cada vez mais esperto, né, e tem cada vez mais acesso à informação para, de alguma forma, rejeitar essa tua marca em função dessa tua imagem. Né? Então, quer dizer, cada vez mais essas duas áreas andam juntas, assim. Então, cada vez mais é importante que a marca tenha, não só na parede pendurada missão, visão, valores, mas incorporada junto à sua população interna. Porque uma coisa que eu percebi, acho que foi a Micaela, no coisa que ela coloca claramente, assim, a valorização, quer dizer, acho que nem sei se foi a Micaela, mas a valorização que ele ou ela, como consumidor, dá quando a empresa se preocupa não só com a exposição do seu produto, mas também com os funcionários e com o meio ambiente. Quer dizer, funcionários e todo o seu entorno. Né? É o 360, né? Não é nunca só, não é a empresa versus não, né? A empresa em relação ao consumidor final. É a empresa, ela com os funcionários, elas com os acionistas, ela com a sociedade. Então, essa visão mais holística mesmo das empresas, das marcas, isso permeia consumo e permeia outras áreas também, instituições de educação, outras áreas mesmo, né? Você está assistindo a visão do jovem sobre o atendimento hospitalar ideal. Quem está com a gente aqui é a Raquel Siqueira, diretora de Gestão e Conhecimento do Ipsos. Eu queria saber fazer o que agora? Pedir para você mandar para nós perguntas, questionamentos, informações. pergunta@conexãomedica.com.br. Mande para nós. Raquel, sabe o que eu gostaria de fazer agora? Fazer um review aí das tendências, mas puxando a visão Europa e Estados Unidos, tá? Legal. Então, assim, a Vênus, né? Como é que tem algum ponto de diferencial ou... Olha, tem bastante. O Venus Fever, assim, a gente tem as duas tendências que a gente sente que é mais forte fora do Brasil do que aqui, é a Venus Fever e a Know Your Rights, né? A Venus Fever é essa que fala bastante
do novo papel da mulher, do novo homem, né, das novas relações. O garotinho, né? crochetando. Muito fofo, né? Não, muito fofo. E, então isso, até o tipo de educação que a gente dá para os nossos filhos, né? Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente vê em alguns estratos, né, da população isso muito forte. Nos Estados Unidos e na Europa a gente vê isso quase como um mainstream, né? E aqui ainda é tendência. Então, assim, o que significa? Significa que o homem ajuda mais, o marido ajuda muito mais lá fora, em casa, do que aqui. Aqui a gente tem, claro, você tem pedaços da população que tem maridos e pais participativos, super participativos. Mas a nossa cultura é extremamente machista. Mas a nossa cultura é muito machista, né? Então, assim, a relação com as novas dinâmicas familiares, né? Ou como que as famílias as novas famílias, né? Então, assim, na verdade, se configuram, né? Então, esse é um ponto muito diferente, sim, né? A mulher no mercado de trabalho, os direitos dessa mulher, né? Então, isso, de fato, lá é mais forte do que aqui, né? E mesmo o homem que se cuida, por exemplo, é muito mais aceito fora do que se cuida esteticamente, né? Falando, mais aceito fora do Brasil do que é aqui ainda, né? Apesar da gente ser um povo que esteticamente se preocupa bastante, né? Principalmente as pessoas que estão na orla, né? Que tem mais exposição, mais exposição. Né? Do maximum exposure, como é que você diria? Olha, o maximum exposure, ela é muito, no fundo, a maximum exposure é uma tendência que fala muito do momento atual. Então, ela não tem muita diferença aqui nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, os reality shows vieram para ficar tanto aqui quanto lá, né? Então, assim, e é como a gente importa o material de lá, então a gente também o brasileiro, ele também está tendo acesso ao mesmo tipo de informação que o europeu e que o americano, né? O que eu tenho percebido é que talvez esse negócio do Big Brother, né? Dentro geral, de geral, eu acho que pela própria tendência do Brasil ser um campeão na audiência, né? Nós sermos apaixonados por novela, né? Souberam, de uma certa forma, utilizar com grande propriedade essa coisa do Big Brother. Ah, né? com certeza, com certeza. E aqui virou um fenômeno, né, brasileiro e mundial também, né? Agora, assim, até as adaptações que são feitas no Brasil são feitas ao gosto brasileiro e e o brasileiro compra, né, essa ideia. Não só, a gente está falando de todas as classes, estamos falando de todos os lados do Brasil, quer dizer, então não é uma coisa assim, não é, o fenômeno Maximum Exposure, ele não está centralizado na massa, não, ele é todo mundo, ele pega todo mundo, né? Então essa sensação que está sendo visto o tempo todo, observado o tempo todo, isso é geral, né? Não, agora no Maximum Exposure, aquela coisa exacerbada dos produtos sem pé nem cabeça, quer dizer, um band-aid com... Essa coisa meio irônica, né? Então, isso sim, talvez fora do Brasil, ainda seja mais forte do que aqui. Esse senso de humor do jovem, né, meio irônico, meio... Essa realidade nua e crua, ainda fora do Brasil é um pouco mais forte que aqui. Aqui as pessoas têm um pouco mais de pudores, né? Já imaginou você usar um band-aid com Nossa, cara horrível. de bacon frito ou de 2 ovos estalados? Nossa, esse foi um exemplo. A gente tinha cada coisa que você falava, como pode? E lá o jovem americano curte isso, né? E americano e europeu. E aqui a gente ainda está menos, né? Um pouco. O My Way. O My Way, assim, fora do Brasil é muito forte, que é a onda da customização, né? De você querer mostrar a tua individualidade a partir das coisas que você consome. Então, isso é muito forte nos Estados Unidos e Europa. E aqui no Brasil é forte ainda, mas não tanto. O movimento do brasileiro é muito mais um movimento de querer estar inserido do que um movimento de se diferenciar, né? Então, assim... Lá é cultura, aqui a gente está vivendo uma moda que, de repente, ganha o seu espaço. Exatamente. Então, aqui você quer customizar, mas porque todo mundo está customizando. Então, você não está se diferenciando em si. Você está dentro de uma massa grande, né? Agora, pode acontecer, por exemplo, o que acontece fora do Brasil é que as pessoas querem, de fato, serem únicas. E aqui todo o movimento brasileiro é querer estar inserido num grupo, é ser aceito, isso é pertencer, né? Isso é diferente um pouco. O Know Your Rights. Know Your Rights é bem diferente, porque Know Your Rights ela é uma tendência que a gente chama de tendência de ponta, né? Então, ela é uma tendência que ainda está incipiente, principalmente nos países em desenvolvimento, como Brasil, China,
né? Que aqui, na verdade, o Know Your Rights é quando você tem um consumidor que ele é mais complexo, que ele tem mais acesso à informação e ele se coloca mais, ele se interage mais com as empresas, com as marcas. Ele é mais pensador, né? Mais pensador. E o brasileiro, não que ele não seja, né? Mas ele ainda tem todo o movimento de querer comprar a marca para estar inserido em algum momento, ou ainda tem movimento de status. As marcas de luxo, por exemplo, tem um tipo de... o brasileiro lida com o luxo de um jeito muito diferente do americano e do europeu. O europeu, por exemplo, o luxo para ele pode ser comprar um produto orgânico, por exemplo. O luxo para um brasileiro pode ser ter uma bolsa Louis Vuitton e não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, ainda, esse consumidor complexo aqui no Brasil ainda é incipiente, né? O Living Well. Então, Living Well é o bem-estar, que a gente fala bem-estar a todo custo, né? Que assim, você sofrer para ter o bem-estar. Mas é aquela coisa, né? O antagonismo da... Quer dizer, um dos personagens também coloca para nós que a vida, o workaholic, quer dizer, ele teve que trabalhar lá. Muito, né? Para poder ter essa... E quem não tem, quem não consegue, se vive para ter também... a vida simples, né? Mas é bem isso, para ter a vida simples você se mata de trabalhar, entendeu? Aí depois você vai morar no sítio, né? Então esse Living Well, ele no fundo é muito parecido aqui nos Estados Unidos, né? Só que na Europa também. E ele representa justo isso, né? Esses novos ícones de sucesso. O ser bem-sucedido hoje não necessariamente significa que você tem muita coisa, mas você tem um estilo de vida mais equilibrado e tal, que também é idealizado, né? É muito idealizado, tanto aqui quanto lá. Isso é uma tendência dentro desse mundo caótico. Como é que fica isso, hein? Então, essa é, na verdade, uma tendência de reação, né? Você tem uma tendência que é a contraposição da Living Well, que é o Go Global. Go Global é uma tendência de fundo, né? O que é uma tendência de fundo? É quando ela já está massificada e presente na vida das pessoas sem elas quererem, não uma opção, né? Então, o Go Global, por exemplo, é uma tendência que está ligada à ideia de conexão, das pessoas estarem conectadas, terem mais acesso a novas tecnologias, quererem participar desse mundo globalizado, desse mundo efêmero, dessas coisas muito rápidas, né? Quer dizer, de alguma forma estarem... No fundo, o Go Global fala do quê? Do estilo de vida das pessoas das grandes cidades, né? E o Living Well, ele é um contraponto a esse Go Global, né? Então, assim, olha... e o Go Global, ele é inevitável. Você tem que... O nosso dia a dia a gente estava comentando, Sim, né? É mais do que Go Global, né? Estar em 15 mil lugares ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa... A clonagem precisa... vir rápido, né? Então, essa coisa de você fazer muita coisa ao mesmo tempo, ter que lidar com muita informação, isso já faz parte do nosso estilo, do nosso jeito de viver, né? E é uma demanda que a gente tem. Então, o Living Well é um contraponto a tudo isso. Então, você fala, olha, o meu desejo talvez não fosse estar nessa roda viva, talvez fosse estar numa coisa um pouco mais tranquila, conseguisse fazer mais ginástica. Você viu, todos falaram no vídeo, né? Eu gostaria de fazer mais ginástica, eu gostaria de fazer mais exercício. Então, quer dizer, esse estilo de vida é um contraponto ao Go Global mesmo, né? Vamos agora fechar com o Wide Quest. Então, o Wide Quest é a busca pelas suas próprias referências. Isso é muito, também é um sintoma do mundo atual, né? Quer dizer, no mundo hoje as pessoas perderam muito, as mudanças foram muito rápidas nos últimos 20 anos, as mudanças em termos de comportamento, em termos de relação entre as pessoas, né? E as pessoas acabaram perdendo um pouco dos referenciais próprios. Então, algumas certezas que elas tinham no passado, ou seja, o núcleo familiar, ou o tipo de vida que você iria ter, né, para o futuro, isso se perdeu. Então, você tem uma busca, tanto no Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos, uma busca pela própria cultura, pelas suas próprias referências, pelo local em contraponto ao global, né? Pelas suas raízes mesmo. Então, uma busca pelo modo de vida dos seus antepassados. Então, essa coisa nostálgica, né? Ela faz parte do mundo hoje e é uma reação a esse cenário mais caótico, tanto aqui quanto fora do Brasil, né? Muito bom. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa, essa série de 3 programas dentro da visão do jovem sobre o atendimento hospitalar ideal. Raquel, eu gostaria de saber se você quer encerrar, fazer um fechamento para a gente. Olha, eu acho que uma coisa que é legal a gente falar é que, assim, que eu acho que é uma coisa que você colocou no começo, a gente tem a tendência a achar que tudo lá fora, né, tudo que está acontecendo lá fora, a gente vai de algum momento chegar lá, ou que eles estão na frente da gente, né?
E o que a gente aprendeu nesses anos estudando tendência de consumo e tendência de comportamento é que, na verdade, as coisas não acontecem dessa forma, né? Muitas vezes você tem movimentos que acontecem isolados e que ganham força, movimentos que acontecem em países em desenvolvimento, como o Brasil, quer dizer, então, as coisas são muito mais dinâmicas do que parece. Então, a gente tem e nós somos muito mais ativos nesse movimento do que a gente acha que a gente é. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar até para, assim, mudar, ou como trabalhar uma marca, como trabalhar uma relação paciente do médico, uma relação consumidor-cliente. Isso você consegue mudar aqui no Brasil, você não precisa estar muito ligado, não é só fora que acontecem as coisas, né? E eu acho que a comunicação é um fator fundamental nessa troca, nessa harmonização dos relacionamentos, né? Com certeza. Meus amigos, eu quero agradecer imensamente a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.